Você ouve agora Engenharias Uniaraguaia, programa oferecido pelos cursos de Engenharia Ambiental, Agronomia e Engenharia Civil do Centro Universitário Araguaia. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Engenharias Uniaraguaia. Eu sou a professora Tairine Carneiro e o tema de hoje é sobre a revisão da norma NBR 6118. O que vai mudar? E para falar sobre esse tema que é tão relevante, não só na área de estruturas, nós temos o professor Bill Farney e o professor Pablo Veríssimo. Muito obrigada pela participação de vocês. Professor Bill, se o senhor pudesse apresentar para os nossos ouvintes. Bom, primeiramente agradecer o convite da professora Tairine, professor Pablo, por estar aqui, né, com vocês. Bom, meu nome é Bill Farney Rodrigues da Cunha Júnior, esse nome aí difícil de se esquecer. Eu sou engenheiro civil, formado pela Universidade Católica de Goiás, em 2004, e hoje ela é PUC Goiás, né, mas na época era UCG ainda. Eu, logo depois da graduação, eu me mudei para os Estados Unidos, eu morei lá 2 anos, onde eu comecei até a fazer o curso de mestrado, né, lá na Universidade Politécnica de Nova York. Cursei as disciplinas, mas ali no meio do caminho eu decidi voltar e nessa volta, né, eu fiz o curso de mestrado aqui na Universidade Federal de Goiás, na área de estruturas. E desde então, eu entrei nessa carreira docente, né, primeiro na UEG, na Universidade Estadual de Goiás, onde eu comecei a minha carreira, e isso até antes de terminar o mestrado. E, na sequência, já pegando alguns cursos de verão ali na Católica, depois efetivei via concurso, né, e estou lá até hoje, né, na PUC Goiás, na Escola de Engenharia, trabalhando aí nessa parte de estruturas, né, projeto de estruturas de concreto, a disciplina de estruturas de concreto também, né. Paralelo à vida docente, eu trabalho na Infraero, né, sou funcionário da Infraero, exercendo as minhas atividades hoje no DENIT, né, por conta das concessões aí dos aeroportos, mas sempre voltado para a área de estruturas, tanto na época da obra do aeroporto aqui de Goiânia, dentro do novo aeroporto, pela Infraero, quanto agora no DENIT, trabalhando com obras de arte especiais, né, projeto e manutenção de pontes, viadutos e passarelas. Então, a gente segue aí essa jornada e, logicamente, incluindo também os cursos de pós-graduação, que a gente roda aí esse país todo aí, né, levando conhecimento para cursos de pós-graduação. Então, esse é um pouquinho do contexto, da história aí do professor Bill até o momento. Pessoal, assim como eu falei no último, acredito que foi no último episódio, o professor Bill foi meu professor da graduação, meu professor da pós-graduação, foi meu professor de Concreto Armado 2 e, inclusive, é a disciplina que eu ministro hoje. E aí, o nosso parceiro, que é o professor Pablo, professor, seu presente, para quem não te conhece ainda. Obrigado pelo convite, Tairine. Bom dia, professor Bill também. Então, sou engenheiro civil, formado também pela PUC Goiás, né, pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, onde tive a imensa satisfação, né, de também poder ser aluno, né, ter essa oportunidade de ser aluno do professor Bill, né, mais ainda uma oportunidade também de ser orientando, né, de TCC do professor Bill, onde a gente trabalhou paulatinamente ali com as estruturas, né? E a gente desenvolveu também um tema de colapso progressivo, né? Nas edificações. Bom, assim que eu me formei, né? Teve uma pequena latência ali de 1 ou 2 meses, eu já embarquei no mestrado, né? Aqui na Universidade Federal de Goiás também, trabalhando na área de dinâmica das estruturas, né? Estabilidade, né? Das edificações. Finalizei esse mestrado em 2021, né? E agora embarquei ainda nesse mesmo tema, né? Nessa mesma temática, no doutorado também lá na Universidade Federal de Goiás, onde a gente pesquisa nesta mesma temática, né? De dinâmica das estruturas e instabilidade das edificações. Paralelamente a isso, né? Eu também trabalho com um projeto de estrutura de concreto armado, né? Onde a gente desenvolve, né, consultorias também, verificações, né, e principalmente o que eu mais tenho atuado
são consultorias na área de programação, né? Programação em engenharia, que é o desenvolvimento de software, ferramentas, né? Que façam essas verificações também mais minuciosas, né? De uma parte ou outra ali que a gente precisa dentro de um projeto de edificação, né? Bom, e como a professora disse, né? Eu também sou professor aqui na instituição desde 2019, né? Onde a gente vem ministrando as disciplinas aqui nas áreas de estruturas, né? E hoje, atualmente, dentro de estruturas de concreto e pontes também, né? Para a gente fazer um debate bem oportuno aqui com o professor Bill, que vive, né? Isso aí, essa parte de pontes, de edificações de maneira bem corriqueira, né? Que são as disciplinas que os alunos mais gostam, né, gente? São sempre as mais queridas. Mais Professor emocionante, né? o professor de estruturas tem um lugar garantido no céu, sempre. Com certeza. E os alunos falam, nossa, você está muito feliz hoje, certeza que é um exercício muito difícil, realmente. Bom, vamos, então, a primeira coisa, eu acho, porque quando a gente está no início da graduação, né, até certo ponto, a gente não sabe muito sobre as normas, né? E aí, qual que é a importância da NBR 6118? Bom, Tairine e Pablo, isso é uma pergunta super importante para quem está ouvindo a gente, porque não tem um requisito para ouvir esse podcast ser já graduado ou já conhecer, né, na parte. Justamente, às vezes, a pessoa que quer entender um pouquinho mais, que quer já ficar por dentro, mesmo estando ali nos primeiros períodos, às vezes, na engenharia civil. Bom, vou contar um pouquinho da historinha da norma, que é uma história sempre muito boa da gente conhecer, até para a gente destacar para o pessoal que está ouvindo a importância dessa norma. Essa norma ela é muito antiga, na verdade. Para vocês terem uma ideia, se a gente começar a pensar quantas normas da BNT nós temos hoje, são milhares. Eu nem sei falar para vocês a quantidade certa, porque não é só na engenharia. Você tem na medicina, tem na odontologia, você tem a parte de farmácia, você tem a BNT para tudo, né? Tem norma para tudo. E, por incrível que pareça, a primeira norma de todas na BNT, chamada de NB1, antigamente era chamada assim, NB1, NB2, NB3, a NB1 chamava-se Projeto de Estruturas de Concreto, né? Então, é um orgulho, né? A gente que gosta da parte de concreto, a gente sempre tem muito orgulho de falar que foi a primeira norma, né? Dali partiu da necessidade, lá na década de 60, né? A necessidade de se normatizar, de falar um pouquinho como que deve ser os procedimentos para projetos de estruturas de concreto. E aí essa norma ela vai evoluindo a partir dessa primeira versão, como tudo na vida, né, e na engenharia principalmente. Então a gente teve evoluções com o passar do tempo, de tempos em tempos essa norma vai sendo revisada, né? A primeira norma que eu peguei, a primeira versão que eu li foi a NB1 de 78, né? Não que eu sou dessa época, né? Não sou da geração aqui dos meus alunos também, né? Mas eu tive essa oportunidade, por quê? Porque eu cursei a disciplina de concreto armado na universidade em 2003, porque eu me formei em 2004, então ali por volta de 2003 eu fiz concreto 1 e 2. E 2003 foi o ano de lançamento da NBR 6118, 2003. Então, como ainda estava exatamente nessa mesma fase que a gente está vivendo agora, o professor de concreto armado ele tinha duas opções naquele momento. Ou ministrar com a NB1 de 78, então para vocês terem uma ideia, de 78 até 2003 não teve nenhuma revisão. Então é a que estava valendo aqui no Brasil. Ou já reparar todas as aulas, revisar todas as aulas para poder ministrar já no conteúdo certo. E ele fez uma mescla, então por isso que eu conheci a NB1 de 78, né? E já fui ali introduzir na NBR 6118 de 2003. E aí, o processo de cálculo, pessoal, essa norma, ela trata muito sobre procedimentos e alguns requisitos para projetos de estruturas de concreto armado. Então, quando, né, o engenheiro civil, ele quer projetar uma estrutura de concreto, ele deve seguir alguns padrões, algumas dimensões mínimas, alguns requisitos de qualidade da estrutura. E quem fala isso é a nossa NBR 6118, é ela que vai trazer, né, os requisitos, o que você deve seguir, todo o passo a passo em alguns momentos, algumas equações, né? Então, eu costumo brincar em sala de aula que são as nossas escrituras sagradas, né, que a gente deve seguir ali à risca, né? Claro, envolvendo o bom senso também, né? Então, é para isso que ela serve. E ela vem sofrendo, né, melhorias e evoluções ao longo do tempo. Em 2014, ela sofreu uma nova atualização, né?
um pouco menos impactante do que de 78 para 2003, né? Então já foi menos impactante. Nesse momento da gravação desse podcast, a norma em vigência no Brasil é a NBR 6118 de 2014, né? E, logicamente, que havia-se um entendimento ou uma proposta de que essa norma fosse revisada a cada 5 anos para poder manter um título que ela recebeu de ser ISO, uma norma internacional. E um dos requisitos da ISO é que a norma seja revisada de 5 em 5 anos no máximo. Esse tempo extrapolou, né? Então, hoje nós não temos, não tivemos essa revisão aí de 5 em 5 anos, vamos ver se isso aí vai retomar, né? E esse processo da revisão atual, ele começou em 2018, para vocês terem uma ideia, né? Então, em 2018, começaram-se, né, a movimentar, até porque 2014 para 2018 estava dando já os 5 anos que ela deveria ser revisada. Começou, aí eram reuniões presenciais sempre, né, as revisões de norma, normalmente em São Paulo, né, mas tem as reuniões regionais também aí no Brasil todo, e aquilo ficava sempre, aquelas discussões restritas aos presentes naquela reunião, né, então era aberto ao público, sempre foi, né, mas às vezes alguém daqui de Goiânia não ia lá para São Paulo só para isso, era difícil, Né, o deslocamento era complicado, né, a não ser que tinha algumas discussões aqui na regional, né, aqui em Goiás. E aí, em 2019, isso continuou, só que em 2019 deu uma parada, por quê? Por causa da pandemia? Ainda não. Ainda não. A questão foi conflito entre normas, conflito entre nomes de normas de execução e de projeto de estrutura de concreto. Né? Porque você tem concreto pré-moldado, tem a norma de execução, tem a norma que fala de fios e barras de aço, tem a norma que fala da especificação do concreto em si. E como uma norma cita a outra, havia algumas divergências, aí isso teve que parou tudo para poder dar uma ajeitada, e em 2020 que isso retomou. Só que em 2020, em fevereiro, teve a primeira reunião presencial, logo em março já parou tudo, né? A nossa vida virou de cabeça para baixo, a pandemia veio aí e atrapalhou tudo, e aí todas as reuniões foram canceladas em 2020, e lá em junho ou julho que foram retomadas as reuniões, agora já no formato virtual, né? O formato online. E se tem uma coisa, né, que a pandemia ajudou, se é que a gente pode dizer isso, é que as reuniões online, querendo ou não, elas democratizaram as discussões da norma, né? Então, já não ficava mais restrito aquele pedacinho né, aquele grupinho de pessoas que estavam ali reunidas, né? Então, ou seja, pessoas de qualquer lugar do planeta poderiam participar da reunião, né, da norma. E isso, pessoal, potencializou muito as contribuições, né? Então, muita gente que tinha contribuições boas, mas que não conseguia ir na reunião presencial, começou a apresentar pontos importantes. Então, isso foi né? Então, tem males que vêm para bem, como se diz, né? Claro que a pandemia a gente não quer nem lembrar dessa época, mas, querendo ou não, trouxe esse benefício, pelo menos na minha visão. Também, né? É isso, e aprendizado nosso, né? Até questão de higiene. A gente chegou à conclusão que a gente não sabia higienizar as mãos. É Né? verdade. Todos chegaram a essa conclusão, poxa, eu higienizo a mão de forma errada eu mesmo a vida descobri inteira. que eu não sabia lavar a mão depois da pandemia. Exatamente. Então, tem esse... eu tento enxergar pelo lado positivo sempre, para a gente também não ficar meio maluco, né? Com certeza. E aí, pessoal, essas reuniões, elas vieram em 2022, né? Ou seja, o ano passado, em outubro, essa norma entrou em consulta nacional, né? Então, depois que o texto está sacramentado, está maduro e foi discutido, isso vai para a consulta nacional para poder mostrar para a sociedade, ainda esperando algumas contribuições, mesmo que menores, e aí ficou em consulta nacional. E por incrível que pareça, eu até falei na palestra que a gente fez lá no CREA Goiás há um tempinho atrás, por incrível que pareça, a comissão recebeu uma enxurrada de contribuições até muito relevantes e que não dá tempo agora de incorporar, ou seja, a tendência é o texto está aprovado, vai ser publicado agora e até o meio do ano, essa é a expectativa lá da comissão responsável pela norma, e que depois, né, no final do ano de 2023 ou início de 2024, vai ser lançada uma emenda, né? Parecido com o que aconteceu em 2003, que é até uma confusão, né, pessoal? Quem pega a norma de 2003, normalmente vê assim, NBR 6118/2003/2007. E aí não sabe exatamente se é 2003 ou se é 2007. Só que em 2007 foi uma emenda também, né? Ou seja, para não ter que lançar uma nova norma, um novo texto do zero, ajustou-se alguma coisa, acrescentou-se alguma coisa, né?
e agora deve ser a mesma coisa, né? A gente está indo para isso aí. NBR 1118-2023/2024, né? Com essas contribuições. Tá? Então, é mais ou menos essa historinha, esse o contexto aí da nossa norma. Aí com essas contribuições, professor, aí vai tendo novas reuniões, eles vão discutindo isso, e por isso que tem essa latência de anos, né, para ter essa emenda? Exatamente. Por exemplo, o texto já está praticamente, já estão só terminando os ajustes para publicar, Aham. mas desde o início do ano eles já estão reunidos para discutir essas propostas que vieram na consulta nacional. Ah, tá. Então já está em análise, as reuniões já estão acontecendo, né? E Entendi. aí, numa reunião dessa, que, para não ficar também muito longa, eles conseguem discutir, sei lá, 15 tópicos, 20. Eles receberam 185, né? E desses 185, pelo que eu ouvi os relatos, e eu participo também de muitas reuniões dessas, a maioria são muito relevantes, não são coisas só de texto, só de ajuste, né? Então, são coisas que merecem realmente Uma uma. atenção Muitos especial. devem ser frutos de pesquisas, né, de Normalmente, sim, né? doutorados, né? Em mestrados, em doutorados, Aham. onde se consegue mostrar que aquele item da norma pode melhorar, pode e deve melhorar, né? Inclusive, alguns itens são polêmicos, né? Não sei se vocês já participaram de alguma reunião dessa, e inclusive quem está ouvindo a gente, mas normalmente tem alguns itens que são polêmicos. Nem tudo colocou lá para votação na plenária, né? E Uhum. passou tudo unânime. Não. Né? Então, sempre tem isso é saudável. E, nesse caso, é até uma recomendação da própria BNT. Quando não há um consenso, o item permanece. Você não mexe naquele Hum. item, a não ser que esteja, né? Permanece inalterado. Permanece inalterado, Uhum. a não ser que tenha uma votação assim unânime, né? Ou seja, quem é contra tem que ser convencido de que aquele item é bacana, a alteração dele. Se manter ali na votação, né, um grupo ainda contra, a recomendação da BNT não é obrigatoriedade, mas a recomendação é não mexer no item, né? E Já que há divergência. professor, aquele conflito que a gente tem com a norma de desempenho, o que você pode falar para a gente sobre as considerações, né, na construção civil, no projeto? Uhum. Essa é uma dúvida É um polêmico super, também, né? é super comum e polêmica. Na verdade, dentro da área de estrutura de concreto, a gente tem várias polêmicas, né? Não Aham. é só essa. Mas essa, ela é uma polêmica perigosa, né? Por quê? Porque, primeiro que há uma divergência entre as normas. A norma de desempenho ela é de 2013 e a norma, né, vigente é 2014. Então, quando a norma de desempenho, né, a 15.575 foi publicada, a norma de concreto vigente era de 2003. E na norma de 2003, era permitido o pilar, por exemplo, de 12, Uhum. né? Então, a norma de desempenho, basicamente, o que ela traz lá nesse contexto, nessa história, é que não, pode ser usado o pilar de 12, aí você vai tomar alguns cuidados e tudo mais. Então, quanto a essa parte dos pilares para edificações residenciais, né? Porque a norma Uhum. de desempenho é só para normas residenciais, é, ela traz essa ratificação do pilar de 12. Só que hoje a leitura dessa norma, na minha opinião, ela é fora de contexto, né? Porque aí o pessoal vai ler o que interessa. Então, hoje, em 2014 para cá, dimensão mínima de pilar de concreto armado, 14 centímetros. A norma de desempenho, ela está defendendo o pilar de 12, falando que é possível em determinadas condições e tal. Mas está totalmente deslocado, está fora de contexto essa leitura, né? Entendi. Mas o pessoal se embasa, até eu já vi relatórios técnicos, né, se embasando na norma de desempenho. Não, a 618 pede pelo menos 14, mas eu tenho uma norma aqui que meio que permite, que desautoriza a 618, né? É uma leitura errada, né, na minha opinião, onde o pessoal às vezes lê de acordo com o que interessa, para poder ainda, né, fazer os pilares de 12, que não é um problema necessariamente, mas que hoje a norma, né, de concreto já não permite. Né? Sim. Então, é um assunto polêmico, com certeza. E pegando esse gancho, qual que é o histórico de evolução, né? O que mudou, assim, significativamente de 78 para 2003, para depois 2014. 2014 Uhum. e agora 2023? Bom, de 78 para 2003, eu lembro de uma mudança muito grande que teve, foi no cálculo dos pilares. Né? A norma de 78, que vem até da norma de 60, existia um processo chamado processo ômega, por exemplo, né? E que era um método, porque assim, foi um método desenvolvido numa época onde os computadores já existiam, mas não é nada comparado com o que a gente tem hoje. Uhum. Né? Então, em termos computacionais, a coisa ainda estava meio que engateando. Foi a época que surgiram a TQS, surgiram a AutoQI, essas empresas estavam começando embrionárias, né, naquela época ainda também. Então,
Esse processo ômega, por exemplo, se a gente pegar com os processos que a gente tem hoje, normalmente você tem uma majoração de aço, assim, enorme, sabe? Então, esse processo ele foi refinado. Então, em 2003, essa foi uma grande mudança. Em 2003 também a gente teve uma mudança mudanças, né, com relação à durabilidade, então aumento dos cobrimentos, né, porque o pessoal começou a perceber que as estruturas de concreto, que antes eram tidas assim como eternas, a gente olhava para uma estrutura de concreto e falava, não, isso é uma pedra, isso nunca vai degradar, isso aí é eterno. Mas o pessoal começou a ver que, como Que tudo não é na assim. vida, né, as coisas envelhecem, as coisas se degradam, os materiais de construção também. E aí, houve uma preocupação bem maior em 2003 quanto à durabilidade. Então, em relação à água do cimento, um pouco mais rígida, né, o limite. Os próprios concretos já começaram a evoluir muito em 2003, já, né, já é bem o que a gente conhece hoje, né? Então, a norma estava completamente defasada em termos de... Até os princípios de cálculo eles foram revistos para poder abarcar os aços mais modernos, os concretos mais modernos, né? Então, teve muito isso, sabe? Algumas coisas ali mais básicas de cálculo, durabilidade e esse processo de cálculo de pilares que mudou bastante. E aí, o interessante, que é o que eu queria falar aqui para vocês, eu acho que isso aqui tem que destacar num podcast como esse, que de 2003 para 2014, a mudança já foi bem mais tranquila. Ou seja, o que eu quero falar para vocês? A base de 2003, a base da norma, foi mantida, né? Ou seja, não teve uma mudança tão drástica. Agora, nessa de 2023, o que a gente está percebendo? Que a base de 2003 e 2014 também está sendo mantida. Então, as mudanças, já introduzindo um pouco esse assunto, já são mudanças já mais assim, algumas de batonzinho mesmo, de você melhorar um texto, porque a norma, convenhamos, ela não é nada didática. Não, Né? não Ninguém vai mesmo. pegar num domingo à tarde depois do almoço, né, tomando ali um suquinho, eu vou ler a 618 aqui para... Não, ninguém Por vai fazer isso. diversão, para espairecer. Então, Material consultivo, né? e também não é o objetivo, né? Assim, eu quero ver um assunto específico. Vou lá naquele item, leio o que eu preciso e está resolvido, né? E os softwares vão fazer isso, vai pegar aquele item, vai implementar e está resolvido, né? Então, alguns textos foram melhorados e estão ficando bem bacanas. Algumas figuras que eram muito confusas, levavam até erros de projeto, por serem ambíguas ou por não terem muito detalhe, foram melhoradas também. Então, tem essa parte desse batonzinho, dessa maquiagem para melhoria estética da norma. E alguns itens que a gente vai discutir daqui a pouco, sim, que tem um pouco mais de impacto na parte de cálculo. Então, o que a gente pode reparar? Isso é na minha opinião. Que a nossa norma hoje no Brasil, ela está alcançando um nível de maturidade interessante. Porque quando a norma muda demais de uma versão para outra, significa, assim, ou que os itens estavam errados, né, e que mudaram completamente, ou se não se entendia muito do que estava sendo discutido naquela época que a norma foi publicada. A gente percebe também que tem uma espécie de atrelamento com a evolução tecnológica do país também, né? A gente vai tendo novos métodos, né? Novas percepções, novas pesquisas. Com certeza. A norma acompanha isso, parece, né? Mas por outro lado, igual o professor falou sobre a parte de durabilidade das estruturas. Eu acho que, eu não sei como é que tá nessa atualização de 2023, mas a norma é muito limitada, porque assim, fala de cobrimento, né, de cobrimento mínimo, cobrimento nominal, fala da relação água-cimento, mas não fala, por exemplo, sobre ataque por cloreto, sobre carbonatação, sobre outros itens que, assim, na minha opinião, deveria englobar também. Porque quando a gente pensa no cobrimento, pensa em ataque por cloreto, a gente está tentando minimizar, né, a corrosão das armaduras, que é, dentro das estruturas de concreto armado, a principal manifestação patológica, que é muito perigosa. Então, acho que nesse sentido, não sei como é que ficou, se continua a mesma coisa, ou se tem mais alguma alteração no sentido de durabilidade das estruturas, eu acredito que a 6118 deveria englobar mais alguma coisa. Eu concordo, e não é só nessa parte, não. A norma ainda tem muito que evoluir em vários pontos, até a própria comissão da norma admite isso, e todo mundo, na verdade, que trabalha com concreto e quer ver a norma evoluindo e melhorando, sabe que precisa de muita coisa. Por exemplo, na área de dinâmica, né, a parte de vibrações também, nós temos um critério muito, muito simplista, né, para você avaliar frequências naturais em estruturas, né, e possibilidades de ressonância, acelerações excessivas, e que basicamente ela fala, não, se você afastar a sua frequência natural
em 20% dessa crítica aqui está resolvido, né, para cima. E não é bem assim. A gente pode ter estruturas que atendam esse critério da 618 e que, mesmo assim, apresentem problemas de acelerações incômodas, né, para o usuário. Então, ainda é um critério muito incipiente, né? Essa parte de durabilidade, Tairine, não está mudando nada. Essa é uma notícia ruim, né? Porque é um ponto que tem muito a evoluir, mas que não se engloba, assim, nenhuma alteração de projeto para você minimizar esses impactos, né? De ataque por cloreto, de carbonatação, né? E tudo mais. Então, é um item também que tem que ser melhorado, com certeza. Né? Sim. E, Pablo, o que você acha, não só o Pablo, né, mas Pablo, professor Bill, o que vocês acham que vai impactar a atualização nos projetos de estruturas de concreto armado e concreto protendido? Bom, de impacto, nós temos algumas questões que eu até separei aqui, alguns itens, né? A gente não vai falar de todos, porque tem muitos esses que eu falei para vocês de texto, de imagem, né? E que são melhorias que não vão ter impactos, né? Mas, por exemplo, um que eu me lembro bem que a gente tem um impacto maior é para concretos quando eu tenho de 45 MPa para frente. Então, vou dar um exemplo para vocês. Na norma, a gente tem um diagrama, que é a figura 11.1, se não me engano. Né? É um diagrama tensão-deformação não linear do concreto, aproximado, né? Que é aquele diagrama que ele começa curvo e depois ele tem ali uma espécie de patamar de escoamento. Eu não gosto de falar isso porque o concreto não tem isso, né? Mas, né, numa analogia, é isso. Que é aquele gráfico onde fala, olha, eu tenho uma tensão limite de 0,85 FCD. É o primeiro momento da norma onde é colocado para a gente, né? A tensão máxima de compressão no concreto em 0,85 FCD. O que acontece? Hoje, a gente tem pilares de edifícios mais altos, por exemplo, que estão sendo concretados com concreto muito maior que 40. Né? Então, com esses prédios altos que a gente tem em Balneário Camboriú, em outros lugares do país, né? E é uma vertente muito forte da nossa engenharia hoje, é migrar para os edifícios altos, assim como o mundo todo, né? Então, a gente tem pilares, aqui em Goiânia mesmo, sabe? Já tem edificações com pilares de 60 MPa, 70 MPa, né? Porque qual que é a tendência? As arquiteturas solicitarem menos pilares, né? Cada vez menos, e os próprios materiais possibilitam pilares com seções bem menores do que a gente tinha antes, né? Então, a gente tem poucos pilares com pouca seção transversal, né? Então, e a carga por pilar tem aumentado bastante por conta da altura, né? Então, os FCKs maiores estão presentes. E aí a norma está introduzindo, essa é uma das grandes novidades, um coeficiente eta-C. O eta é aquele Nzinho com a perninha puxada, né? Então, a tensão agora não é 0,85 FCD, está ficando 0,85 eta-C vezes FCD. E esse coeficiente, ele é chamado de coeficiente de fragilidade, né? Qual que é o justificativo, qual que é o motivo dele ter aparecido? Isso a gente já sabe que o concreto com resistências maiores, ele vai perdendo um pouco da dutilidade, que já não é muito no concreto. O concreto nunca foi um material, que material dútil, bonito. Não, né, nunca foi. Mas com concretos acima de 50 MPa, isso fica ainda mais evidente e mais problemático ainda, né? Então, há uma resistência maior, mas no momento da ruptura, você não tem aviso prévio nenhum, né? Então, esse coeficiente, ele vai ser 1 de 40 MPa para trás, né? E de 45 MPa para frente, você vai ter esse cálculo, é um fator redutor, tá? Então, de 40 MPa para trás, não muda nada no cálculo que a gente conhece hoje, nessa parte, continua 0,85 FCD, e a partir de 45 MPa, esse valor vai diminuindo, esse eta-C, então você vai tendo tensões limites permitidas menores. Então, é aquela questão, eu tenho resistências maiores, mas a gente vai precisar fazer abaixar um pouco o teto dessa tensão ali no cálculo, pelo menos, para você ter uma gordurinha a mais, você ter né? Então, a gente deve ver um impacto maior, pessoal, nos pilares. Eu estou dando já o exemplo dos pilares, porque é onde nós temos esses FCKs mais altos, normalmente, vigas e lajes nem tanto, né? A gente consegue ver esses pilares aí com 60, 70 MPa, igual eu falei para vocês. E qual que é a tendência? Se eu vou diminuir a resistência do concreto, eu vou diminuir essa tensão, na verdade, de cálculo, a tendência natural é que aumente a armadura. Né? Já que eu estou considerando uma tensão um pouco menor,
por conta dessa fragilidade do concreto, então eu vou ter um acréscimo de armadura naturalmente. Então, acho que a gente pode esperar, sim, para FCKs aí de 45 MPa para frente, para edifícios altos, principalmente, um aumento né, um pouquinho maior no consumo de aço para os pilares. Pode levar um susto aí, né, pro construtor, ele vai, uai, mas eu nunca fiz uma obra desse jeito, com esse tanto de ferro aqui nesse pilar, né? O que tá acontecendo agora? Exatamente. Exatamente. Os motivos tá aí, né, E é o pessoal? que eu Sim. falo em sala de aula, falei na palestra aqui no CREA Goiás, falo aqui no podcast também. Então, é bom que, assim, quem está nos ouvindo ou nos assista em algum lugar, que não seja apenas o calculista da estrutura. É bom que o construtor participe, ouça esses podcasts, ou participem dessas reuniões, para depois não crucificar o coitado do calculista que só está cumprindo a norma, né? Exatamente. Igual fizeram em 2014, né? Execrando aí o calculista, porque ele não queria mais fazer o pilar de 12, né? Mas, poxa, ele tem uma norma a seguir, né? A boa prática mudou, né? Então, isso é importante a gente Porque, destacar. obviamente, quando a norma dessa atualiza, né, professor, todos os softwares vêm fazendo essa correção junto também, né? E aí isso Exatamente. implica nos nossos projetos aí, É. o resultado do software. E é uma É. coisa que você não vai conseguir desabilitar. Já vem, né? Já tá lá, faz parte do novo processo, né? Sim. E, professor Pablo, explica para os nossos ouvintes aí, eu espero que os meus alunos já saibam disso, mas para aqueles que estão iniciando, o que é a ductilidade e a fragilidade, o professor Bill falou. Ah, sim. É um grande paradoxo, né? Porque quanto mais resistência a gente vai tendo, né? Igual o professor Bill falou, mais frágil vai se tornando a ruptura, né? Frágil do ponto de modo de ruptura que a estrutura vai ter, né? Que a ruptura, quando ela é frágil, como o professor bem enfatizou aí, é uma ruptura que ela não tem o aviso prévio, né? Ela não vai ter grandes deformações, né? Ela não vai avisar que está em um processo de ruptura, né? Já a estrutura dúctil, que é o contrário, né, da estrutura frágil, é uma estrutura que, quando ela entra em um processo de ruptura, ela já está com níveis, né, excessivos de deformação, né? Uma viga, por exemplo, ela está toda fissurada, né? Uma viga que ela vai conseguir ali fornecer um aviso prévio, né? Antes de fato, entrar em colapso, né? Dá tempo ali da gente, por exemplo, evacuar o prédio, né? Dá tempo da gente fazer algum reparo, né? Algum reforço, né? Propor algum escoramento. E aí é o que a gente sempre tenta chegar nisso dentro de um projeto estrutural, né? Projetar estruturas que sejam mais próximas de dútil possível, né? E assim, o que eu falo geralmente para os alunos, que quando a gente fala em fragilidade, às vezes o aluno vem com aquela ideia na cabeça do termo, assim, do dia a dia, né? Que é relacionado à fraqueza. Mas não, a estrutura, ela pode ter um comportamento frágil, mas ela não quer dizer que ela tem uma resistência Baixa, né? baixa. Então, uma É. coisa não tem nada a ver com a outra. Porque a fragilidade aí no dia a dia, ela tá sempre associada a uma coisa fraca, Sim. né? Uma criança é frágil, né? Um cristal ali de uma taça é frágil, quebra. E, na verdade, em engenharia de estruturas é diferente, né? Ela se diz muito mais ao mecanismo ali durante a ruptura do que alguma coisa, né? Então, a gente está falando de concretos de alta resistências que têm uma fragilidade grande, né? Então, é o paradoxo aí do concreto. E uma outra coisa que eu queria perguntar, né? Na verdade, foi sugestão até do professor Pablo, é a deformação lenta do concreto. O que é? E se há previsão de atualização desse item na revisão da norma? Certo. Bom, a fluência, ela é uma das propriedades que a gente chama de propriedade reológica do concreto. Propriedade reológica é aquilo que é intrínseco do material, já nasceu com ele, né? Não tem como desvencilhar, não tem como falar de concreto sem falar de fluência, além de outras propriedades reológicas também, né? Então, são propriedades intrínsecas do material. Se a gente quiser usar concreto, vai ter que lidar com isso aí. É um mal necessário, digamos assim. E como é uma coisa que a gente não tem como evitar, a gente tem então que controlar. Por quê? Porque ela é problemática, né? Então, ela é chamada de deformação lenta do concreto. A gente sabe que uma peça de concreto armado, ela continua deformando com o tempo, mesmo se eu não aumentar a carga. Sob tensão, carga constante, ela continua esse processo de deformação. Justamente por conta disso, né? Porque dentro do concreto, a gente tem a água que reagiu com o cimento, mas também nem toda essa água ela fica um pouquinho em excesso. É difícil a gente zerar isso aí. A gente tem que controlar para que esse excesso não seja danoso, né? E essa aguinha que ficou solta ali, com o tempo ela vai evaporando. Fica ali um buraquinho, um poro, né, o concreto poroso,
E aí, com tensão constante, isso vai implodindo e a estrutura vai deformando por conta disso, né? Então, quanto mais água no concreto, menor resistência, aí é uma outra questão, mas a fluência ela fica ainda mais problemática, muito mais, né, preocupante. Então, assim, a gente controla isso em projeto, a gente controla isso em obra, né, fazendo um traço do concreto ali adequado, seguindo ali a cartilha, né? Na norma, na nova agora, a gente não tem nenhuma previsão de mudar o item que já existe em 2014, né, que segundo a comissão já é um item assim, bem consolidado, onde você tem uma tabelinha, onde você determina o coeficiente de fluência, que a gente chama, para você estimar a deformação dessa peça de concreto, o deslocamento, na verdade, depois de alguns anos, depois de algum tempo, né? E como é uma coisa assim muito ainda no campo da previsibilidade, não é nada determinístico, né? Então você acaba que assim não tem muito ainda o que melhorar, a não ser que novos estudos incorporem ainda mais conceito nisso aí. Com o que a gente tem hoje, a gente consegue ter uma noção já interessante, né, de como que vai ser esse deslocamento e deformação final aí no futuro, que para projetos já resolve, mas que tem caixa para melhorar, isso tem. Mas, pelo visto, não vai ser agora, né, em 2023. Não tem uma previsão. Não. E para a gente finalizar aqui, o que influencia, o que essa atualização vai influenciar nas normas correlatas? Influencia bastante, por exemplo, nós temos algumas normas a norma de execução também de estruturas de concreto, por exemplo, né, com as boas práticas de execução. Um item super importante, que eu acho que vai ser polêmico em obra, Tairine, por exemplo, cobrimentos. A norma, hoje, ela permite você reduzir um pouco o cobrimento em meio centímetro, né, se não me engano, desde que você especifique no projeto, isso é no projeto, que você deve ter um controle rigoroso na obra, com espaçador, né? Você tem que garantir que aquele cobrimento vai realmente existir. A gente escreve isso no projeto e o cara da obra tem que, né? O engenheiro da obra tem que respeitar isso aí. Só que o pessoal anda usando isso aí de forma indiscriminada. Ou seja, só já diminui o cobrimento, que numa edificação maior vai dar uma diferença grande, né? Em termos de volume de concreto. Sim. Mas que o cliente vai gostar, obviamente, mas que a durabilidade pode ficar prejudicada. Tá? Então, essa redução, por exemplo, ela está sendo extinta agora. Então, já não é mais permitido, a partir da publicação dessa norma, essa redução de cobrimento, a não ser que seja uma peça pré-moldada. Porque lá na indústria eu tenho um controle muito maior. E isso deve causar uma alteração lá na norma de execução, tem que causar essa mudança, para ficar, né? Porque senão o pessoal vai falar, não, a de execução me permite, a de A-18 é que não está permitindo. Então, vai acarretar, no meu ponto de vista, isso aí. E uma outra questão que eu acho que deve mudar bastante, que deve interferir, é o casamento entre FCK mínimo para determinada classe de agressividade e a relação água-cimento máxima, tá? Na norma, hoje, em 2014, nós já temos isso já colocadinho. Eu tenho um FCK mínimo e uma relação água-cimento máxima para aquela classe de agressividade. O que acontece hoje, pessoal? Eu consigo, com a tecnologia do concreto hoje, fazer concretos com alta resistência com relação água-cimento alta. A gente já consegue fazer isso. Então, o pessoal está dando prioridade para resistência e está esquecendo a relação água-cimento. Controlar, né? A porosidade. Exatamente. Resistência, ok, vai dar certo. Só que a durabilidade, que é a grande bandeira que a gente defende desde 2003, na NBR 618, ela está meio, né, ficando prejudicada. Então, a norma agora ela está amarrando. Ela escreveu, deixou isso bem mais destacado, não mudou a tabelinha, né? Então, por exemplo, eu tenho lá a classe de agressividade 2, eu tenho FCK 25 MPa e relação água-cimento máxima de 0,6. Continua. Só que agora ela escreve lá, tem que ser atendido simultaneamente. A obrigatoriedade é que seja atendido simultaneamente, né? Justamente, e é uma coisa que, por exemplo, em 2013, 2014, a gente não tinha essa preocupação, por quê? Não vou falar que é impossível, mas era muito difícil fazer um concreto com alta resistência com relação ao água-cimento acima daquele limite. Então, por isso que não tinha muito aquela preocupação. Agora, como isso já está fugindo do controle, a norma deu essa amarrada. Então, eu acho que esses dois itens devem impactar as normas relativas à execução e materiais, e a gente vai ver esse impacto aparecendo na obra, né? A gente vai vendo mudanças, pelo menos é o que a gente espera, né? Que isso contribua para uma melhoria, né? Numa construção civil tão caótica que a gente tem nos mesmos dias de hoje,
né? Mas que sirva de ponto de melhoria para todo mundo, né? E não o contrário. Certinho. Bom, quer complementar com alguma coisa, professor Pablo? Não, professor Bill, eu queria fazer só uma última pergunta, Ok. uma pergunta que para muitos alunos e muitos engenheiros também é um pouco polêmico, que é sobre estacas de fundação. Não tem não tá tão dentro aqui da 6118, Uhum. tá lá um pouco na norma de fundações, né? Só que a gente acaba tendo essa tendência de mesclar as estacas de fundações no sentido de armadura mínima. Porque a 6118 ela propõe, né, uma armadura mínima para pilares, né, elementos comprimidos, que, por exemplo, os elementos retangulares, a gente precisa de colocar uma barra em cada vértice, né, Uhum. totalizando ali 4 barras, Isso. que o pessoal ainda faz com a treliça, né, o pessoal ainda Nossa teima com isso aí. Senhora. E a norma também, a 6118, né, a norma de concreto, ela fala que para pilares circulares, né, por exemplo, a gente tem que ter no mínimo as 6 barras, né, É. de aço dentro. Isso também a gente pode aplicar para essas estacas de fundação, ou lá na norma de fundação, né, fazendo essa mesclagem, já aproveitando aqui do senhor, a gente tem um entendimento diferente. O que que a gente pode considerar É, como mínimo no projeto? a estaca, Pablo, ela é um elemento que, assim, é como se fosse um filho sem pai, sem mãe, né? Por quê? Porque tem gente que busca isso aí na 6118 e não acha, até porque já é um elemento que envolve geotecnia, né? Uhum. Diferente da sapata, por exemplo, e do bloco, né? A estaca não, mas o bloco ainda é estrutura, né? A gente ainda tem comportamentos previstos na NBR 6118. E a estaca, normalmente você vai achar mais informações na NBR 6122, né? Que é a norma de fundações. Só que às vezes fica informação um pouco numa norma, um pouco na outra, né? O que eu posso falar? É que nós temos uma tabela muito importante na norma de fundações de armadura mínima para estacas. Tanto é que o que a gente tem sempre aí na cabeça, é claro que isso muda dependendo do tipo de estaca, mas normalmente para estacas escavadas, 0,5% da área de concreto, né? Então Uhum. 0,5% da seção de concreto vai ser a seção mínima de aço. Para edificações de pequeno porte, sobrados, casas, edificações de poucos pavimentos, onde você não tem momentos fletores e esforço cortante muito grande na estaca em si, não no bloco, mas na estaca, a gente acaba já adotando essa armadura mínima e está resolvido, né? O processo correto é o quê? Hoje, né? O suprassumo que a gente tem, assim, para seguir é a chamada interação solo-estrutura, Uhum. né? Então, é você incorporar não só a estaca no modelo estrutural, mas o solo, o maciço de solo também, né? Fazendo parte do modelo Auxiliando na estrutural. resistência ali, né? Talvez. Para você ter isso mais realístico. E aí, você tem que, aí, por esse modelo, por essa metodologia, né, de interação solo-estrutura, a gente obtém momentos fletores e esforço cortante ali nas estacas de maneira mais precisa. E aí, principalmente quando você tem um grupo maior de estacas, você tem interação da estaca com o solo, você tem a interação da estaca com o bloco e tem a interação que a gente chama de grupo de estacas, que é de estaca com estaca, Uhum. né? De uma meio sobrepondo ali a área de influência da outra. Então, é um objeto de estudo em mestrados, em doutorados, né? Mas, assim, resumindo um pouco a história, o cálculo de estaca se assemelha muito ao cálculo de pilar. Muito, em muitos itens, sabe? Principalmente quando você tem estacas que são parcialmente escavadas e parcialmente ficam aéreas. A gente vê muito isso em pontes, né? Então, é o que a gente chama de ficha, né? Então, você fica... E aquilo ali gera um momento onde ela deixa de ser enterrada e ela fica aérea. Confinada, né? A tendência ali é você ter uma ruptura naquele ponto, né? Uhum. Então, o cálculo ali de flambagem, sabe? Se assemelha muito à parte de pilares, com certeza. Tanto é que um dos requisitos, ou pelo menos uma das orientações que a gente tem, é quando eu vou fazer uma estaca escavada, o pessoal não quer armar até o fundo. Porque normalmente quando a estaca é comprimida, eu não preciso armar ela toda, segundo a norma. Uhum. Uma orientação que eu sempre passo em sala de aula, é orientação prática, é armar pelo menos 2 metros. Sabe, de 2 a 3 metros. Eu tenho uma estaca escavada aí de 10 metros. Pelo menos os 2 primeiros. Uhum. Por quê? Um dia pode ter uma escavação ali do lado, né? Uhum. Quando tiver essa escavação, aquela estaca, ela começa a trabalhar como pilar, Uhum. né? Basicamente, o comportamento dela vai ser o comportamento de pilar. E aí, se tiver sem armadura, você vai ter problema, né? Então, é uma dica aí prática, a gente encontra até na bibliografia, mas que tem essa parte muito em comum com a parte de pilares. E a gente tem essa armadura mínima aí sempre em mente,
né, lá da norma de fundações para poder adotar. Bacana. Bom, e Certinho. obrigado, professor Bill, pelos esclarecimentos, né, por disponibilizar aqui um pouquinho do seu tempo para nos abrilhantar aqui, né, com todas as informações tão importantes, né, dessa atualização, e que não é só para projetista, né, como a gente evidenciou muito bem, um construtor, né, e tudo que está ligado à nossa construção civil, isso aqui vai vir muito bem a calhar, né? Com certeza. Bom, quero agradecer a presença do professor Bill, é sempre muito bom conversar com o senhor. Agradecer também a sua participação especial hoje, professor Pablo. Obrigado. E agradecer também aos nossos ouvintes e pedir para vocês seguirem o Instagram da Engenharia Civil da Uniaraguaia. É @civil_Uniaraguaia. Bom, professor? Sim, eu queria também agradecer. Eu acho que eu não posso terminar aqui sem externar para quem está me ouvindo a alegria de estar aqui na presença de 2 ex-alunos, hoje professores super competentes, que estão aí crescendo, que estão evoluindo. Está na batalha docente, que não é fácil, né? Isso. Não é moleza, né? Então, principalmente no Brasil, ser professor no É. Brasil não é uma tarefa das mais É um fáceis, desafio. né? É um desafio Uhum. enorme em várias escalas, em vários sentidos, né? Então, externar essa alegria para vocês e para quem está nos ouvindo. Agradecer imensamente o convite, né? E espero poder retornar outras vezes também. Assunto tem demais Com para a certeza. gente poder, né, discutir, fazer episódios e mais episódios. Pedir para o pessoal, né, me seguir também nas redes sociais, no Instagram, @profbill, o Bill é com Y, né, então não tem erro, só vai ter esse lá, eu acho, né, @profbill. Um canal no YouTube muito bacana, chama Prof. Bill Farney Jr., o Farney também é com Y no final, também não deve ter outro por lá, e eu retomei o canal agora em 2023, com vídeos aí na área de estruturas, tanto na prática quanto na teoria. Tem videoaulas do Eberic, do TQS. Então, para quem está querendo entrar nessa área de estruturas, está querendo um conteúdo gratuito ali de boa qualidade, o canal tá muito forte, está crescendo bastante, e aí fica o convite para o pessoal curtir lá e fazer parte da comunidade. Sim, inclusive eu sigo e eu até esqueci de falar, mas quero deixar o convite, as portas abertas para retornar e a gente gravar mais episódios sobre esses temas que são tão relevantes. Com certeza. Bom, muito obrigada, pessoal. Valeu. Você acompanhou Engenharias Uniaraguaia, programa oferecido pelos cursos de Engenharia Ambiental, Agronomia e Engenharia Civil do Centro Universitário Araguaia.